Você já se perguntou se Deus realmente fala com você? Às vezes, em meio ao barulho da vida, é fácil pensar que sua voz é um mistério, algo reservado apenas para alguns poucos. Mas, e se eu te dissesse que Deus está falando o tempo todo e que um dos lugares onde você pode ouvi-lo mais claramente é na sua própria mente? O que você pensa, o que você medita dia após dia, tem um impacto direto na maneira como você vive, em como enfrenta os desafios e na paz que experimenta. Antes de continuar, deixe o seu gostei neste vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que fortalecerão a sua fé. Também quero que declare esta verdade nos comentários. Senhor, renova minha mente com a tua verdade. Vamos começar. Número 1. A renovação mental transforma a sua vida. Você já percebeu que a mente é como um jardim em constante crescimento? Quando Paulo disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ele estava nos lembrando de que precisamos revisar as sementes que estamos plantando todos os dias. Você e eu vivemos cercados de ideias, notícias e pressões que tentam moldar a nossa forma de pensar. Mas Deus nos oferece uma alternativa muito diferente. Não ficar presos ao que o mundo dita, mas permitir que Ele renove completamente a nossa mente e, com isso, toda a nossa vida. Às vezes nos sentimos sobrecarregados pelas exigências do trabalho, pelas tensões familiares ou pela opinião dos outros. Você já parou para pensar quantos desses pensamentos limitantes não vêm da verdade de Deus, mas da cultura que nos cerca? Veja que Paulo não nos diz para ignorarmos a realidade, mas para tomarmos cuidado, para não nos conformarmos a ela sem discernimento. É aí que entra a renovação diária da mente. É como se todas as manhãs abríssemos as janelas do nosso interior para deixar entrar um ar fresco, carregado com a perspectiva divina que nos lembra que somos amados, perdoados e chamados para algo maior. Agora, imagine que sua mente é um lugar de semeadura. Se você permite que pensamentos negativos ou cheios de dúvida se acumulem, é como deixar um jardim sem cuidados. O mato cresce, as plantas boas murcham e os frutos da fé ficam ameaçados. Mas quando você escolhe conscientemente semear a verdade da palavra de Deus, a colheita que você recebe é completamente diferente. Surgem atitudes de esperança, o amor floresce e, acima de tudo, sua perspectiva muda ao reconhecer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não seria maravilhoso experimentar essa transformação no seu dia a dia? Deixe-me te dizer que isso não é questão de um único ato heróico, mas de uma prática contínua. Não se trata de colocar sobre você uma meta inalcançável, mas de dar pequenos passos que constroem grandes mudanças. Ao começar amanhã com uma oração sincera e meditar em 1 ou 2 versículos, você já está colocando as sementes certas na sua mente. Durante o dia, você pode fazer pequenas pausas para se perguntar: o que estou pensando agora? De onde vem esse pensamento? Ele reflete o que Deus diz sobre mim? Quando você percebe que algum pensamento não está alinhado com a verdade bíblica, substitui por uma declaração de fé como: sou valioso porque Deus me ama, ou tenho esperança porque Ele me sustenta. É nesse processo diário que você aprende a sintonizar a voz de Deus e a reconhecer sua direção em cada passo que dá. Se alguma vez você se perguntou por que às vezes não entende a vontade de Deus, talvez precise afinar sua mente para que ela seja mais sensível à sua voz. Quanto mais a renovamos, mais clareza recebemos. É como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar e, de repente, você visse a imagem completa. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável, mas um plano bondoso que se torna mais evidente quando deixamos a conformidade e abraçamos a transformação.
No fim do dia, reflita. Que pensamentos você permitiu que criassem raízes na sua mente? Houve momentos em que você se conformou em vez de se transformar? Tire um instante para orar e pedir ao Senhor que renove cada canto do seu entendimento. Nunca se esqueça de que Deus deseja falar com você, te guiar e revelar sua vontade perfeita. Basta abrir espaço na sua mente e permitir que sua verdade seja a luz que te conduz à transformação verdadeira. Número 2. Derrubando argumentos e conquistando a mente. A mente é um campo de batalha. Não sou eu quem diz isso, é a Bíblia. Paulo nos adverte em Coríntios 10 que há argumentos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, mas também nos dá a chave para vencer, derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você já parou para pensar quantas vezes por dia você ouve pensamentos que não vêm de Deus? Você não é suficiente. Você não vai mudar. Deus se esqueceu de você. Esses não são simples pensamentos. São ataques disfarçados, estratégias do inimigo para te manter preso à mentira. Mas hoje vamos falar sobre como você pode derrubar esses argumentos e caminhar na verdadeira liberdade que Cristo te deu. Vivemos em um mundo que constantemente tenta moldar a nossa forma de pensar. Somos bombardeados com ideias que parecem convincentes, mas que na verdade se opõem à verdade de Deus. E é aqui que entra a batalha. Não é uma luta física, mas uma luta pela verdade. O inimigo quer que você duvide da sua identidade, da fidelidade de Deus e da esperança que você tem em Cristo. É por isso que Paulo nos diz para levar cativo todo pensamento. O que isso significa? Significa que não podemos permitir que nossa mente ande sem direção, acreditando em qualquer coisa que apareça. Cada pensamento precisa ser filtrado. Isso vem de Deus ou é uma mentira? Esse pensamento me aproxima de Cristo ou me afasta dele? Os argumentos são raciocínios que se opõem ao que Deus diz. Por exemplo, quando a Bíblia diz que você é amado, mas na sua mente ecoa a voz que diz: ninguém se importa com você. Ali existe um argumento que precisa ser derrubado. A altivez, por outro lado, é quando acreditamos que sabemos mais que Deus, quando confiamos mais na nossa opinião do que na sua palavra. Às vezes, sem perceber, levantamos muros de orgulho na nossa mente que nos impedem de receber a verdade. E o único modo de vencer esses pensamentos é conhecer quem Deus é. Quando você sabe que Deus é fiel, não engole a mentira de que Ele te abandonou. Quando entende que foi criado à imagem dele, não permite que a insegurança dite sua identidade. O conhecimento de Deus é a arma que derruba as mentiras. É aqui que entra a obediência a Cristo. Tudo o que permitimos habitar em nossa mente afeta a nossa vida. Se toleramos pensamentos de dúvida, medo ou desesperança, inevitavelmente nossas emoções e decisões vão refletir isso. Mas se levamos cativo cada pensamento e o submetemos à verdade de Cristo, experimentaremos liberdade. E não se trata apenas de pensar positivamente, mas de declarar a verdade. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra escrita, dizendo: está escrito. Há poder em declarar a verdade de Deus sobre a nossa vida. Se você sente que não tem forças, pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se o medo te atacar, lembre-se, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Timóteo 1:7. Declarar a palavra fortalece a fé e enfraquece a mentira. Agora, quero deixar algo prático para você. Tire um momento para analisar quais pensamentos negativos você repete diariamente. Escreva-os. Depois, procure versículos que declarem a verdade de Deus e substitua esses pensamentos por eles. Se sua mente diz: não sou suficiente, responda com a Escritura: Deus é quem me dá forças. Isaías 41.
Se o inimigo sussurrar, Deus não está com você, responda, Ele prometeu estar comigo todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28. A palavra é sua espada, e com ela você derruba os argumentos que tentam te afastar da verdade. A batalha na mente é real, mas você não precisa lutar sozinho. Cristo já te deu o poder para vencer. Hoje é o dia de começar a tomar autoridade sobre seus pensamentos e caminhar na liberdade que Deus te deu. Você não foi criado para viver preso em mentiras. Levante-se, agarre a verdade de Deus e comece a conquistar a sua mente. Número 3. Revistam-se de uma nova mentalidade. A renovação da mente não é um evento único, é um processo diário. Efésios 4 nos diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Paulo está falando de algo mais profundo do que apenas mudar de opinião ou melhorar a atitude. Trata-se de uma transformação interna que toca o núcleo de quem somos e de como vivemos. É como fazer um reinício a cada dia, deixando para trás o que é velho e permitindo que Deus nos revista com uma nova mentalidade. Pense nisso. Quantas vezes nos agarramos a pensamentos e hábitos que já não nos servem? Atitudes aprendidas, crenças limitantes, maneiras de reagir que simplesmente não refletem a verdade de Deus. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa continuar carregando o que foi ontem. Da mesma forma que você troca de roupa depois de um dia de trabalho, Deus te convida a tirar a roupa da velha natureza, as atitudes que não refletem sua luz, e se vestir com uma mentalidade nova em Cristo. E a chave para isso está no espírito da sua mente, nessa fonte interna de onde brotam pensamentos e motivações. Imagine sua mente como um armário. Se você continua guardando roupas velhas, gastas e rasgadas, não há espaço para algo novo. O mesmo acontece com nossa mentalidade. Há pensamentos que precisam ser arrancados pela raiz. O medo, a culpa, a insegurança, a desconfiança em Deus. Não basta eliminá-los. É preciso substituí-los por pensamentos alinhados à sua verdade. Da dúvida à fé, da amargura ao perdão, do estresse à paz. E isso não é algo que você faz uma vez e pronto. É um exercício constante de renovação. Você não se veste de Cristo apenas uma vez, mas todos os dias. O problema é que, às vezes, queremos mudar, mas tentamos fazer isso com nossas próprias forças. É aí que entra o Espírito Santo. Ele é quem ilumina as áreas que precisam ser renovadas, quem nos mostra com amor o que devemos mudar e nos dá força para isso. Você já sentiu alguma vez aquela convicção no coração quando algo não está bem? Aquela sensação de que Deus está chamando sua atenção para um pensamento ou atitude que não deveria estar ali. Isso é obra do Espírito Santo, guiando você passo a passo rumo à renovação. Agora, vamos falar sobre como trazer isso para a sua rotina diária. Comece cada manhã com uma oração simples. Senhor, renova minha mente hoje. Ajuda-me a pensar, falar e agir como Tu queres. Durante o dia, quando perceber pensamentos que não refletem sua verdade, troque-os intencionalmente. Se sentir medo, responda com a palavra: Deus não me deu espírito de temor, mas de poder. Timóteo 1:7. Se a culpa te atormentar, lembre-se, em Cristo sou nova criatura. Coríntios 5. E ao final do dia, faça uma autoavaliação. Em que área me renovei hoje? Quais pensamentos ainda precisam ser transformados? Não se trata de uma mudança superficial, mas de um processo no qual Deus vai moldando cada área da sua vida. Algumas vezes será difícil, porque deixar para trás o que é velho exige esforço. Mas lembre-se, cada dia é uma oportunidade de começar de novo. Deus não espera que você faça tudo perfeitamente, apenas que se disponha a permitir que Ele opere em você. Se cair, levante-se. Se um pensamento negativo voltar, enfrente-o com a verdade. A graça de Deus te dá a oportunidade de se renovar quantas vezes for necessário.
Não importa o que você tenha pensado ou feito no passado. Hoje você pode começar novamente. Deus já preparou para você um novo traje de pensamentos alinhados à sua verdade, pronto para você vestir. Basta tomar a decisão de abandonar o velho e permitir que seu espírito faça a obra em você. Portanto, não espere mais. Peça a Deus para renovar sua mente hoje e dê o primeiro passo rumo a uma vida transformada. Número 4. Foque sua mente no que edifica. A mente é como uma esponja. Ela absorve aquilo que permitimos e, com o tempo, aquilo que deixamos entrar começa a definir a nossa maneira de enxergar a vida. Filipenses 4:8 nos dá um filtro divino para nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Não é apenas um conselho bonito, é uma estratégia espiritual para manter nossa mente alinhada com Deus. Porque, sejamos honestos, vivemos em um mundo cheio de ruído, de informações que muitas vezes não edificam, e sem perceber, podemos permitir que pensamentos negativos, de medo ou desconfiança, ocupem um espaço que deveria estar reservado para a paz de Deus. Paulo não diz, tente pensar no que é bom se puder, ou de vez em quando concentre-se em coisas positivas. Ele diz, nisso pensai, como um mandamento. Por quê? Porque Deus sabe que aquilo em que você medita na sua mente eventualmente se reflete na sua vida. Se você passa o dia inteiro pensando no pior que pode acontecer, é provável que viva em ansiedade. Se você se concentra no que não tem, em vez do que Deus já te deu, a insatisfação vai governar o seu coração. Por isso Deus nos dá esse filtro. É uma ferramenta para te ajudar a discernir. Isso que estou pensando é realmente verdadeiro? É puro? É justo? Se a resposta for não, então não vale a pena ocupar sua mente com isso. Vivemos em uma era em que somos bombardeados de informação o tempo todo. Notícias alarmantes, redes sociais cheias de comparação, conversas que muitas vezes estão mais cheias de fofoca do que de verdade. E a pergunta é, quanto disso você está deixando entrar sem perceber? Às vezes pensamos que o que consumimos não nos afeta tanto, mas a realidade é que a mente é como um campo de cultivo. Se você semeia sementes de negatividade, dúvida e medo, é isso que vai crescer. Mas se você decide alimentar sua mente com o que é bom, verdadeiro e puro, sua perspectiva muda e você começa a experimentar a paz de Deus de uma maneira real. Isso não significa ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Significa aprender a filtrar o que permitimos que nos influencie. Se algo está te enchendo de ansiedade, pergunte-se: isso é realmente verdade ou estou apenas presumindo o pior? Se você percebe que um pensamento te faz sentir indigno ou insuficiente, compare-o com o que Deus diz sobre você em sua palavra. Se não combina, então descarte. Esse é um hábito que se cultiva e, com o tempo, você aprenderá a identificar rapidamente o que edifica e o que não. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para mudar nossa maneira de pensar. Quando você decide focar no que Deus já fez na sua vida, em vez do que ainda falta, seu coração se enche de alegria em vez de reclamação. É impossível estar agradecido e, ao mesmo tempo, mergulhado em pensamentos negativos. A gratidão muda a perspectiva. Além disso, a adoração também desempenha um papel fundamental. Você já percebeu como a música que ouve afeta o seu estado emocional? A adoração tem o poder de levantar o seu espírito e te lembrar da grandeza de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Um exercício prático que você pode fazer é uma limpeza do seu consumo mental. Observe quanto tempo você passa nas redes sociais e que tipo de conteúdo consome. Perceba se as conversas que você tem com frequência te edificam ou te drenam. Se notar que há coisas que estão roubando sua paz, faça ajustes. Substitua momentos de negatividade por tempos de oração, leitura da palavra ou simplesmente por músicas que glorifiquem a Deus.
Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu estado mental e espiritual. Número 5. O que você pensa define quem você é. O que você pensa sobre si mesmo tem um poder imenso. Provérbios 23 diz: porque como ele pensa em seu coração, assim é. Em outras palavras, aquilo que você acredita no mais profundo do seu ser determina como age, como se relaciona e quais decisões toma. Se você constantemente diz a si mesmo que não é suficiente, que não pode conquistar nada ou que seu passado te define, acabará vivendo como se essas mentiras fossem verdade. Mas quando você renova sua mente com o que Deus diz sobre você, sua identidade se alinha com a verdade e sua vida começa a ser transformada de dentro para fora. O problema é que muitas vezes carregamos anos acreditando em coisas que não vêm de Deus. Frases que talvez alguém nos disse no passado, experiências dolorosas que marcaram a nossa forma de nos enxergar, ou até palavras que repetimos sem perceber. Sou um fracasso. Nunca serei feliz. Deus não me ouve. Esses pensamentos se tornam uma espécie de prisão invisível. Não se veem por fora, mas condicionam tudo o que fazemos. Se você acredita que não vale nada, viverá com medo da rejeição. Se pensa que nunca será suficiente, vai se contentar com menos do que Deus tem para você. Mas a verdade é que Deus já te deu uma identidade clara em Cristo. Você não é o que o mundo diz sobre você. Você não é o que os seus erros dizem. Você é aquilo que Deus diz que você é. Pense nisso por um momento. Se alguém passa o dia repetindo, não sirvo para nada, que tipo de atitude essa pessoa terá? Certamente uma atitude de insegurança, derrota e resignação. Mas o que aconteceria se essa pessoa começasse cada dia declarando: sou mais que vencedor em Cristo? Romanos 8. Sua mentalidade mudaria e com o tempo sua vida também. Porque o que você pensa determina o que você faz. É como um espelho. Se o que você vê dentro de si é escuridão e fracasso, é isso que você vai refletir. Mas se você decide acreditar na verdade de Deus, refletirá sua luz, seu amor e seu propósito. A chave está em alimentar seu coração com a verdade certa. Assim como seu corpo precisa de alimento para se manter forte, seu espírito também precisa de nutrientes. E esses nutrientes são a palavra de Deus, a oração e a comunhão com outros irmãos que reforcem o que Deus diz sobre você. Não basta ouvir uma mensagem motivadora de vez em quando, você precisa mergulhar na verdade de Deus diariamente. Medite em promessas bíblicas que fortalecem sua identidade em Cristo. Versículos como Pedro 2,9, onde Deus diz que você faz parte do povo escolhido, ou os Salmos, que declaram que você foi criado de maneira maravilhosa. Quando você faz isso, sua identidade começa a mudar. Não pela sua força, mas porque você está edificando sua vida sobre a rocha firme da verdade divina. Faça a prova. A cada manhã, em vez de repetir pensamentos negativos, declare o que Deus diz sobre você. Enfrente as mentiras com a verdade. Escreva uma lista de frases que têm limitado sua vida e combata cada uma delas com versículos. Se você tem pensado, Deus não me ama, responda com Jeremias 31. Com amor eterno te amei. Se você acreditou, não tenho propósito, lembre-se de Efésios 2. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A verdade tem poder para quebrar correntes. Você não precisa continuar preso a uma imagem equivocada de si mesmo. Provérbios 23. Deixa claro que aquilo que pensamos em nosso coração define quem somos. Mas aqui está a boa notícia. Você pode escolher quais pensamentos alimentar. Se você decide alinhar sua mente com a verdade de Deus, começará a viver a partir da sua verdadeira identidade. Hoje é o dia de redefinir o que você acredita sobre si mesmo. Você não é um acidente. Você não é o seu passado. Você é amado, escolhido e chamado por Deus. Então, deixe as mentiras para trás e comece a se ver como Deus te vê. Ele já declarou quem você é. Agora só falta você acreditar.
Número 6. Aprenda a ver com os olhos do Criador. Às vezes, sentimos que tudo na vida deveria acontecer de acordo com o nosso plano, que as coisas deveriam sair como imaginamos. Mas Deus nos lembra em Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você já parou para pensar no quanto a nossa perspectiva é limitada? Nós vemos o presente, lembramos do passado com certa distorção e não fazemos ideia do que o futuro trará. Mas Deus sabe. Ele vê o quadro completo. E quando aprendemos a confiar em sua perspectiva, nossa forma de pensar muda completamente. Nos agarramos ao controle porque acreditamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas quantas vezes você já pensou que algo era uma tragédia e, com o tempo, percebeu que na verdade foi uma bênção disfarçada? Um fracasso que te levou a um caminho melhor, uma porta que se fechou para abrir outra maior, um relacionamento que terminou e depois você entendeu que não era o que Deus queria para a sua vida. Isso é o que significa dizer que seus caminhos são mais altos. Ele não é limitado pelo que vemos, pelo que sentimos ou pelo que entendemos. Sua visão é eterna, perfeita, completa. Imagine uma criança pequena que quer brincar com uma faca porque ela parece brilhante e divertida. O pai, sabendo o perigo que representa, tira a faca da mão dela. A criança chora, se irrita, não entende por que seu pai está tirando algo que ela acredita ser bom. Mas da perspectiva do pai, ele está protegendo o filho. Assim somos nós com Deus. Muitas vezes queremos segurar algo que nos parece bom, mas Deus, em sua sabedoria infinita, nos diz: isso não é para você, ou ainda não é o momento. E em vez de confiar, nos desesperamos, duvidamos ou nos sentimos abandonados. Mas se realmente acreditássemos que seus caminhos são mais altos, poderíamos descansar em sua direção em vez de lutar contra ela. Quando aprendemos a confiar na sabedoria de Deus, a ansiedade diminui. Parar de tentar entender tudo e simplesmente descansar no fato de que Deus tem um plano nos libera de um peso enorme. Não significa que não fazemos nossa parte, mas significa que não precisamos carregar o fardo de tentar controlar tudo, porque Ele vê o que nós não vemos. O que hoje parece demora pode ser preparação. O que parece obstáculo pode ser proteção. O que parece perda pode estar abrindo caminho para algo maior. A fé é a ponte que nos permite ver desde a perspectiva de Deus. Nem sempre entenderemos seus planos, mas podemos confiar em seu caráter. Podemos olhar para a história de Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde estava indo, apenas porque Deus disse para confiar. Ou Moisés, que teve de esperar 40 anos antes de ver a terra prometida. Ou José, que foi vendido pelos irmãos e passou anos na prisão antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Nenhum deles entendeu o plano de Deus no momento, mas quando confiaram, viram que seus caminhos eram mais altos, mais sábios e mais perfeitos do que poderiam imaginar. Se hoje você está enfrentando algo que não compreende, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mude a pergunta para: o que Deus está vendo que eu não estou vendo? Ore: Senhor, ajuda-me a ver esta situação da tua perspectiva. E então, descanse na verdade de que Ele não erra. Seu tempo é perfeito, sua direção é segura. E embora agora você não entenda, chegará o dia em que olhará para trás e perceberá que Ele sempre esteve guiando os seus passos da melhor maneira. Por isso, não se desespere se você não entende tudo o que está acontecendo na sua vida. Solte o controle. Confie que Deus vê o que você não vê. Eleve sua visão e lembre-se de que seus caminhos são mais altos, mais sábios e mais cheios de amor do que você poderia imaginar. Número 7. Confie no futuro que Deus já escreveu.
Às vezes, olhamos para o futuro com incerteza, como se tudo estivesse fora de controle. Mas Deus já escreveu a nossa história. Jeremias 29 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que isso significa? Que Deus não está improvisando com a sua vida. Ele já tem um plano, e esse plano é de bem, plenitude e propósito. Mesmo que agora você não entenda o que está acontecendo, mesmo que tudo pareça confuso ou até doloroso, Deus continua no controle. Esse versículo não foi dito em um tempo de alegria, mas em pleno exílio. O povo de Israel estava em uma terra estrangeira, longe de casa, e sentia que Deus os havia esquecido. Mas naquele momento difícil, Deus lhes enviou esta mensagem: ainda tenho planos para vocês. Isso não é o fim. O que vocês estão vivendo agora não define o seu destino. E se Deus deu essa palavra em meio à adversidade, quanto mais hoje Ele quer te lembrar de que seus planos para você não mudaram, mesmo que a situação não pareça favorável. Muitas vezes pensamos que, se as coisas não saem como queremos, isso significa que Deus nos abandonou. Mas isso não é verdade. Os planos dele não dependem das circunstâncias. Ele continua agindo mesmo quando não vemos. Talvez você esteja passando por uma estação difícil e se pergunta: como pode haver paz no meio deste caos? A paz que Deus promete não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, apesar deles, Ele continua dirigindo sua vida. Não se trata de entender cada detalhe, mas de confiar que Ele sabe o que faz. Quando as coisas não saem como esperávamos, é fácil cair no desânimo. Mas é aqui que entra a confiança em Deus. Lembra da história de José? Ele foi vendido pelos irmãos, injustamente preso e esquecido. Mas no final, Deus usou tudo o que ele viveu para cumprir seu propósito e o tornou governador do Egito. O que teria acontecido se José tivesse desistido na prisão? Ele nunca teria chegado ao lugar onde Deus queria colocá-lo. O mesmo acontece com você. Talvez hoje você não entenda por que está passando por certas dificuldades, mas o que você pode fazer é confiar que Deus está usando tudo para o seu bem. A esperança em Deus não é passiva. Não significa ficar de braços cruzados esperando que tudo mude. Significa continuar caminhando com fé, continuar orando, continuar crendo, mesmo quando não se vê o resultado imediato. Os israelitas passaram 70 anos na Babilônia antes de verem o cumprimento da promessa, mas Deus nunca deixou de ser fiel. Seu tempo é perfeito, e se você aprender a esperar com confiança, verá como Ele cumpre seus planos na sua vida. Uma forma de fortalecer sua esperança é lembrar das vezes em que Deus já foi fiel no passado. Faça um exercício. Escreva em um papel todas as vezes em que Deus respondeu suas orações, todas as bênçãos que chegaram sem você esperar, todos os momentos em que Ele te sustentou. Quando o desânimo aparecer, volte a essa lista e lembre-se: o mesmo Deus que foi fiel ontem será fiel hoje e sempre. Deus não improvisa. Ele não está testando caminhos para ver qual funciona melhor. Ele já conhece o final da história, e se tudo parece escuro agora, isso apenas significa que você ainda não chegou ao fim. Continue confiando, continue acreditando, porque o que Ele preparou para você é maior do que você imagina. Seu plano não é de mal, mas de paz. Não é de fracasso, mas de propósito. E se você se apega a essa verdade, verá o medo desaparecer e a esperança encher o seu coração. Número 8. Deus não deixa sua obra pela metade. Deus não deixa sua obra pela metade. O que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Filipenses 1:6 nos dá uma promessa poderosa. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso significa que Deus não trabalha com projetos inacabados, nem abandona aquilo que iniciou.
Ele é um Deus que termina o que começa, e isso inclui a transformação na sua vida. Às vezes, ficamos frustrados porque sentimos que não avançamos o suficiente. Queremos ser mais fortes na fé, vencer hábitos que nos afetam há anos, ter mais paciência ou confiar mais em Deus. Mas percebemos que continuamos falhando. E é aí que surgem os pensamentos de desânimo. Talvez eu nunca mude. Deus deve estar cansado de mim. Eu não valho a pena. Mas nada disso é verdade. A Bíblia diz que Deus é quem começou a obra em nós e que Ele mesmo a aperfeiçoará. Não importa o ritmo do seu progresso, importa quem está guiando o processo. E se é Deus quem está trabalhando em você, então o resultado está garantido, mesmo que você ainda não o veja. Pense como isso funciona na vida real. Imagine um escultor. Quando ele começa com um bloco de mármore, ninguém vê a figura final. Mas ele vê. A cada golpe do cinzel, a cada detalhe moldado, a imagem começa a tomar forma. Deus faz o mesmo com você. Talvez agora você só veja um bloco sem forma, mas Ele já enxerga o que está criando. Cada prova que você enfrenta, cada lição que aprende, cada vez que se levanta depois de cair, tudo faz parte do processo em que Deus está moldando seu caráter para refletir Cristo. É importante lembrar que esse processo leva tempo, não é da noite para o dia. Às vezes sentimos que estamos estagnados ou até retrocedendo, mas mesmo nesses momentos, Deus continua trabalhando em nós. E aqui está a chave: se Ele começou, Ele vai terminar. Não importa quantas vezes você tenha se afastado, quantos erros tenha cometido ou quantas vezes tenha pensado em desistir. Deus não desistiu de você. Cada novo dia é uma chance de continuar crescendo e avançando no propósito dele. Isso não significa que não temos responsabilidade no processo. Deus age em nós, mas nós devemos cooperar com ele. Como? Através da obediência. Quando seguimos sua palavra, quando permitimos que ele transforme nossa maneira de pensar, quando damos espaço ao Espírito Santo, o crescimento se acelera. Mas quando resistimos, quando nos apegamos ao que nos afasta de Deus, o processo se torna mais difícil. Mesmo assim, Deus permanece fiel. Porque, ainda que falhemos, Ele nunca falha. E você não está sozinho. Deus te deu uma família espiritual, irmãos que te ajudam a continuar. Quando se sentir desanimado, procure pessoas que te lembrem que Deus não terminou sua obra em você. Ore com elas, busque conselho, compartilhe suas lutas. Você verá como isso fortalece sua fé e te ajuda a seguir firme no processo divino. Então, se alguma vez você pensou que não há progresso na sua vida, lembre-se de Filipenses 1:6. Deus não deixa nada pela metade. Ele está formando algo lindo em você, mesmo que agora você não consiga ver. Não desista. Não pense que é tarde demais para mudar. Deus continua trabalhando, moldando e aperfeiçoando aquilo que Ele mesmo começou. E se Ele não desistiu de você, você também não deve desistir. Confie na fidelidade dEle e siga adiante, porque o melhor ainda está por vir. Número 9. Persevere na confiança, alcance a paz. A paz que Deus oferece não é qualquer paz. Não é aquela que depende das circunstâncias, nem a que vacila quando as coisas não saem como esperávamos. É uma paz completa, firme, inabalável. Isaías 20:6 diz claramente: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Preste atenção nessa palavra, firme. Não é algo momentâneo, não é um pensamento ocasional de fé. É uma decisão diária de confiar em Deus, de manter os olhos fixos nele em meio a qualquer tempestade. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com motivos para nos preocuparmos. Notícias negativas, problemas econômicos, incerteza sobre o futuro. Parece que a ansiedade se tornou a norma e que a paz é um luxo para poucos.
Mas Deus nos dá uma chave. Se você mantiver sua mente focada nele, experimentará paz. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas significa que seu coração estará firme, confiante, estável. Você não viverá no ritmo das preocupações, mas no ritmo da fé. O problema é que muitas vezes colocamos nossa atenção no lugar errado. Quando olhamos apenas para os problemas, eles se tornam maiores na nossa mente. A ansiedade cresce porque alimentamos pensamentos de medo, dúvida e desesperança. Mas quando decidimos mudar o foco e colocar nossa atenção em Deus, tudo muda. Não porque a situação mude imediatamente, mas porque nossa percepção muda. Você deixa de olhar para a tempestade e passa a ver o Deus que anda sobre as águas. Deixa de focar no que falta e começa a lembrar quem é o seu provedor. E nessa mudança de perspectiva, a paz começa a encher a sua vida. Perseverar em Deus não é automático, é um hábito que se cultiva. Cada vez que um pensamento de preocupação aparece, você pode escolher combatê-lo com a verdade da palavra. Se a preocupação diz, eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, a fé responde, Deus tem pensamentos de paz e não de mal para mim. Jeremias 29:11. Se o medo diz, estou sozinho nisso, a verdade declara, Deus nunca me deixará nem me desamparará. Hebreus 13:5. É um treinamento diário, um exercício constante de trazer sua mente de volta para Deus toda vez que ela se desviar. Confiar em Deus é abrir mão do controle. Não significa ignorar a realidade, mas entregar a Ele cada área da sua vida. O futuro, a família, a economia, a saúde. A fé não nega as dificuldades, mas nega que elas tenham o poder de roubar nossa paz. Porque a confiança verdadeira não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. Ele foi fiel no passado e continuará sendo fiel hoje e sempre. Uma forma prática de fortalecer essa confiança é mergulhar na palavra de Deus e na oração. Os salmos estão cheios de promessas de paz e refúgio. Ler e meditar nesses versículos pode transformar seu estado emocional em momentos de ansiedade. Também é útil desenvolver o hábito de oração em que você simplesmente diga, Senhor, eu confio em Ti. Às vezes, não precisamos de palavras elaboradas, apenas de um coração disposto a entregar suas cargas. Se hoje você sente que a ansiedade está roubando a sua paz, faça uma pausa. Respire fundo e diga, minha mente permanece firme em Ti, Senhor, dá-me a Tua paz. Cada vez que a preocupação tentar dominar você, pare e lembre-se de Isaías. Deus promete guardar em perfeita paz aqueles que confiam nele. Não é uma paz parcial, não é uma paz momentânea, é uma paz completa, uma paz que excede todo o entendimento. E o melhor de tudo é que ela está disponível para você hoje. Basta fixar sua mente nele e permitir que sua paz ocupe cada canto do seu coração. Número 10. Encontre Deus no silêncio. O mundo em que vivemos não para. O tempo todo estamos cercados de barulho. O som da cidade, as notificações do telefone, as preocupações que inundam nossa mente. E no meio de tudo isso, Deus nos diz algo completamente oposto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Mas como podemos ficar quietos quando tudo ao nosso redor nos empurra para a pressa, para o ruído e para a ansiedade? A chave está em entender que a quietude não é inatividade, mas uma postura de confiança. É aprender a parar para reconhecer quem é Deus e permitir que sua paz encha a nossa vida. Aprendemos que precisamos fazer algo o tempo todo, que se paramos, estamos perdendo tempo. Mas com Deus, o silêncio é um lugar onde a fé cresce. Quando você decide aquietar o coração e se concentrar nele, descobre que sua presença se torna mais real, que sua voz se distingue com mais clareza. O problema é que muitas vezes estamos tão ocupados tentando resolver tudo com nossas próprias forças que não damos espaço para Deus agir. Ficamos desesperados,
Buscamos respostas em todos os lugares, enchemos nossa mente de pensamentos, mas não paramos para ouvir. E é aí que nos perdemos. A quietude não significa que os problemas desaparecem. Significa que aprendemos a vê-los da perspectiva de Deus. Quando você escolhe fazer uma pausa e lembrar que Deus está no controle, a ansiedade começa a ceder. Você deixa de lutar com o que não pode mudar e passa a confiar que Ele tem poder para agir. É como quando o mar está agitado e, de repente, o vento para. A água ainda se move, mas não com a mesma intensidade. Assim é a paz que Deus nos dá quando aprendemos a silenciar o ruído interno e a confiar nele. A vida está cheia de momentos em que agir com pressa nos leva a erros. Mas se antes de reagir tirássemos um momento para buscar a direção de Deus, muitas coisas seriam diferentes. Imagine que você está em uma discussão e, em vez de responder imediatamente com raiva, decide fazer uma pausa, respirar e pedir sabedoria a Deus. Esse simples ato de quietude pode mudar o rumo da conversa. Ou quando você sente ansiedade pelo futuro, ao invés de deixar que o medo controle sua mente, você decide parar e lembrar das promessas de Deus. Pequenos momentos de silêncio podem transformar profundamente nossa vida espiritual. Aprender a cultivar a quietude não acontece da noite para o dia, mas existem passos práticos que podemos dar. Um deles é separar um momento do dia para estar em silêncio diante de Deus. Não para falar, nem para pedir algo, mas simplesmente para estar em sua presença. Também podemos reduzir o ruído externo. Desligar as notificações do celular durante a oração, limitar o tempo nas redes sociais ou se afastar de conversas que só alimentam o estresse. Quanto menos barulho houver em nossa vida, mais fácil será ouvir a voz de Deus. Outra prática poderosa é meditar em um versículo por alguns minutos ao dia. Por exemplo, você pode se sentar em um lugar tranquilo, fechar os olhos e repetir em seu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe que essas palavras penetrem sua mente. Anote o que sentir, o que Deus colocar no seu coração. Muitas vezes, a resposta que buscamos não vem no barulho, mas no silêncio. Deus não compete com o caos. Ele se revela na calma. E quando você aprende a aquietar sua alma diante dele, descobre que sua paz é real, que sua voz é clara e que sua presença é suficiente. Então experimente. Pare. Escute. Entregue sua ansiedade a ele e deixe que sua paz invada cada canto da sua vida. Quando o ruído se cala, a fé floresce. E nesse silêncio, Deus se manifesta como nunca antes. Número 11. Corra leve, fixe seus olhos no autor da fé. Correr com peso extra não é fácil. Imagine um maratonista carregando uma mochila cheia de pedras enquanto tenta chegar à linha de chegada. Seu avanço seria lento, sua energia acabaria rápido e, muito provavelmente, em algum momento ele desistiria. Agora pense na sua vida espiritual. Quantas vezes você tenta avançar na fé, mas sente que algo está pesando sobre você? Hebreus 12 nos dá uma chave fundamental para essa corrida. Deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O autor de Hebreus nos compara a corredores em uma prova de resistência. Não é uma corrida curta, não é um sprint, é uma maratona. E para correr bem, precisamos soltar o que nos atrapalha. Muitas vezes, esse peso não é necessariamente pecado, mas sim cargas que nos drenam. Preocupações, ansiedade, feridas do passado, relacionamentos tóxicos, culpa desnecessária. Coisas que Deus nunca pediu que carregássemos. Nos apegamos a elas porque acreditamos que precisamos delas, mas na realidade elas apenas nos desgastam. Deus quer que você corra leve, que entregue em suas mãos aquilo que te impede de avançar e siga adiante com liberdade. Mas não se trata apenas dos pesos, trata-se também do pecado que nos cerca.
aquelas áreas nas quais continuamos tropeçando, aqueles hábitos ou atitudes que nos fazem cair repetidas vezes. É difícil correr quando algo te mantém preso, mas aqui está a boa notícia. Você não precisa carregar isso sozinho. Jesus não apenas nos chama para correr, Ele nos dá graça para isso. Ele nos convida a soltar essas correntes, confessar, receber seu perdão e caminhar na liberdade que Ele nos prometeu. E aqui entra a parte mais importante. Nossos olhos devem estar em Jesus. Quando um corredor perde de vista a meta e se distrai com o que acontece ao redor, corre o risco de se desviar ou até de tropeçar. O mesmo acontece com nossa fé. Há muitas distrações no caminho, dificuldades, opiniões dos outros, desânimo, tentações. Mas se mantivermos nossos olhos em Jesus, lembrando quem Ele é, o que Ele fez e o que prometeu, encontraremos força para continuar correndo. O próprio Jesus correu sua corrida. Suportou a cruz, enfrentou rejeição, foi tentado, mas nunca se desviou do propósito que o Pai tinha para ele. E ele fez isso com alegria, porque sabia o que viria depois. Sabia que seu sacrifício traria salvação. Sabia que a meta valia cada esforço. E agora nos convida a seguir seu exemplo, a correr com a mesma perseverança, sabendo que não corremos em vão. Quando você sentir que o cansaço espiritual está te alcançando, lembre-se disso. Você não corre sozinho. Jesus já correu adiante de você e te deu seu espírito para fortalecer seus passos. Nos momentos de fraqueza, repita em seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Nos momentos de tentação, declare: sou mais que vencedor em Cristo. Romanos 8. E sempre que sua mente se encher de dúvidas, volte a fixar seus olhos em Jesus e continue seguindo. Hoje é um bom dia para avaliar o que você está carregando. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que está me pesando? O que preciso soltar para correr com liberdade? Escreva, apresente isso a Deus em oração e entregue completamente. Não corra com peso extra. Solte o que te prende, fixe seus olhos em Cristo e avance com fé. A corrida ainda não terminou, mas a meta vale cada passo. Número 12. O descanso que libera a sua mente. As cargas da vida podem se tornar insuportáveis. Às vezes, sentimos que estamos caminhando com um peso invisível sobre os ombros, preocupações, responsabilidades, medos, expectativas, feridas do passado. Tentamos continuar, mas o cansaço nos alcança. E bem no meio desse esgotamento, Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11. É um convite, não uma obrigação. Jesus não diz: continue aguentando. Ele diz: venha a mim, entregue tudo e receba o meu descanso. O descanso que Jesus oferece não é apenas físico, é integral. Vai muito além de dormir algumas horas a mais ou tirar férias. É um descanso que renova a alma, liberta a mente e transforma a maneira como enfrentamos a vida. É aquele tipo de descanso que te permite atravessar temporadas difíceis sem que a ansiedade te consuma. É a paz de saber que você não precisa fazer tudo sozinho, porque existe um Deus disposto a carregar o peso junto com você. Mas aqui é onde muitos se confundem. Acreditamos que descansar em Deus significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente. E quando as dificuldades continuam presentes, pensamos que talvez não estamos confiando o suficiente. Mas preste atenção no que o versículo diz. Jesus não promete eliminar todas as cargas. Ele promete nos dar o seu jugo. E o que isso significa? No passado, um jugo era um instrumento de madeira que unia dois bois para trabalharem juntos. Não era um peso extra, era uma ferramenta que permitia compartilhar o trabalho. Assim é o jugo de Jesus. Não é opressão, é convite, é caminhar ao lado dele, deixar de lutar com nossas próprias forças e aprender a depender da sua graça.
Muitas vezes temos dificuldade de entregar nossas cargas porque acreditamos que precisamos resolver tudo sozinhos. Pensamos, se eu não fizer, quem fará? E nos enchermos de estresse, ansiedade, exaustão. Mas Jesus nunca nos pediu para carregar tudo sozinhos. Ele nos pede para confiar nele, descansar em seu amor e em sua direção. Não se trata de passividade, mas de aprender a viver guiados por ele, confiando em que ele sabe o que é melhor. Para experimentar esse descanso de maneira real, precisamos fazer da comunhão com Deus uma prioridade diária. Não podemos esperar viver em paz se nossa relação com Deus é superficial ou intermitente. Passar tempo em sua presença, em oração, na palavra, em adoração, renova nossa mente e fortalece nosso espírito. É nesses momentos de intimidade com Deus que nossas preocupações se dissolvem e sua paz ocupa cada espaço do nosso coração. Outro aspecto essencial é aprender a abandonar o ritmo frenético do mundo e assumir o ritmo de graça de Deus. A sociedade nos diz que precisamos fazer mais, ser mais, conquistar mais. Exige rapidez, perfeição, produtividade constante. Mas Jesus nos chama para descansar, para confiar que não é nossa eficiência que nos sustenta, mas sua fidelidade. Aprender a dizer não a sobrecargas desnecessárias, estabelecer limites saudáveis e priorizar nossa relação com Deus é fundamental para viver com o coração em paz. Se você se sente cansado, sobrecarregado, sem forças, pare um momento, respire fundo e repita em seu coração: Senhor, entrego minhas cargas em tuas mãos, dá-me o teu descanso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não precisa continuar acumulando peso na alma. Jesus está de braços abertos, esperando que você entregue aquilo que te rouba a paz. Aceite o convite. Vá até Ele. O descanso dele é real, sua paz é suficiente e seu jugo é leve. Número 13. Confie em Deus. Ele fará o que nós não podemos. Às vezes tentamos controlar cada aspecto da nossa vida como se tudo dependesse de nós. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo e sob nossas condições. Mas quando nada sai como planejamos, a frustração e a ansiedade tomam conta da mente. É nesses momentos que Deus nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37. O que isso significa? Que quando entregamos a Deus nossos planos, sonhos e preocupações, Ele assume aquilo que nós não conseguimos resolver. Davi escreveu este salmo depois de enfrentar muitas provas. Ele sabia o que era estar em perigo, sentir-se perseguido e não ver saída. Mas também sabia o que era confiar em Deus e ver sua fidelidade repetidas vezes. Entregar nosso caminho não é apenas uma frase bonita, é um ato de fé que transforma nossa forma de pensar. No momento em que deixamos de segurar o controle e escolhemos confiar em Deus, experimentamos uma paz que não pode ser explicada com palavras. O peso da preocupação se dissolve, dando lugar à certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Mas aqui está a luta de muitos. Queremos confiar em Deus, mas também queremos garantir que tudo saia como imaginamos. Temos dificuldade de soltar porque pensamos que, se não controlarmos, tudo pode dar errado. Mas e se a chave não for ter tudo resolvido e sim aprender a depender de Deus? Não se trata de viver sem planejamento, mas de viver com a certeza de que nossos planos estão nas mãos certas. Planejamos, trabalhamos, tomamos decisões com sabedoria, mas no fim do dia oramos: Senhor, tudo está em tuas mãos. Guia-me, mostra o caminho e faz o que só tu podes fazer. A segunda parte do versículo diz: Ele fará. Não diz talvez, nem se tudo der certo. Diz que Ele fará. Deus não deixa nada pela metade. Se Ele colocou um propósito em sua vida, Ele vai cumprir. Se prometeu abrir portas, Ele fará no momento exato. Se hoje você se sente parado, lembre-se, Deus continua agindo mesmo no tempo de espera.
Às vezes não vemos a intervenção imediatamente, mas isso não significa que ele não está trabalhando. O tempo dele é perfeito e, quando ele age, supera nossas expectativas. Quando aprendemos a confiar de verdade, percebemos que a direção de Deus é muito melhor do que qualquer plano nosso. Há portas que só Ele pode abrir, oportunidades que só Ele pode criar, respostas que só Ele pode trazer. Mas para ver sua mão em ação, precisamos primeiro entregar nossas cargas. Você não pode receber o que Deus tem para você se continua agarrado ao que acha que precisa. Soltar não é perder. Soltar é confiar. Hoje te encorajo a dar um passo de fé. Tire um momento para orar e dizer: Senhor, entrego isso em tuas mãos, confio que tu farás. Você pode até escrever num papel o que mais te preocupa e simbolicamente entregar isso a Deus. Faça disso um hábito. Cada manhã, antes que a preocupação te encontre, declare: Senhor, entrego este dia nas tuas mãos, confio que tu farás. Deus não precisa que você resolva tudo. Ele só precisa que você confie. E quando você confia, verá a paz substituir a ansiedade, a direção iluminar seu caminho e o poder de Deus agir no impossível. Solte, confie e descanse na fidelidade dele. Ele fará